Eu sempre ouvi uma voz. Não era barulhenta. Não gritava. Era quente, antiga, como brasa que nunca apaga. E ela ficava no fundo do meu peito como se sempre tivesse morado lá. Quando criança, eu achava que era meu lobo interior. Todos os lobos tinham uma voz interior, uma presença, um animal que vivia dentro da pele e esperava o momento certo de sair. Só que o meu nunca saiu. Passei a vida inteira sendo a loba que não transformava, a curandeira estranha, a filha adotiva do Alfa. A que ficava de fora nas noites de lua cheia enquanto todos uivavam em uníssono e eu sentia algo dentro de mim pulsar. Não como uivo, não como garra, mas como chama. Eu chamava essa voz de meu lobo quieto. Eu errei o nome dela a vida toda. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. A lua estava cheia quando eles voltaram. Eu ouvi antes de ver. O som de patas pesadas na terra, o farfalhar das folhas nas bordas do território, e depois os uivos. Vitória. Aquele som específico que a Alcateia fazia quando voltava de batalha com algo a comemorar. Eu estava no depósito de ervas quando Crescida entrou sem bater. Ela nunca batia. Eira. O meu nome na boca dela sempre soava como uma instrução, não como uma saudação. O Alfa quer você na entrada. Temos um ferido que precisa de cuidados. Eu larguei o feixe de raízes que estava separando e a encarei. Crescida era alta, loira, com aquela postura de quem nasceu sabendo que o mundo deveria se abrir para ela. Beta feminina da Alcateia de Varren. Eficiente, fria. E ela me olhava há anos com aquela expressão específica. Não de ódio, que seria mais honesta, mas de dúvida, como se eu fosse uma conta que nunca fechava direito. Que tipo de ferimento? Perguntei, já pegando minha bolsa. O tipo que não é da sua conta. Você cuida, não pergunta. Saí sem responder. Do lado de fora, a Alcateia estava em movimento. Guerreiros voltando da forma humana. Ainda com o calor da transformação na pele. Alguns com ferimentos superficiais que eu já mapeava automaticamente. Ombro direito, costela, corte no antebraço. Mas o que prendeu minha atenção não foi nenhum deles. Foi o que carregavam no meio. 4 guerreiros segurando correntes, e entre elas, uma figura que caminhava. Não era arrastada, não era conduzida. Ela caminhava, com aquela lentidão deliberada de quem decide o próprio ritmo mesmo com ferro nos pulsos. As correntes eram grossas, de um metal escuro que eu não reconhecia, e brilhavam com algo que não era reflexo de tocha. Era supressão mágica. Eu tinha lido sobre isso nos livros antigos do Alfa, mas nunca tinha visto. O prisioneiro era grande, não da forma exagerada dos guerreiros lobos, que eram largos e ruidosos. Era grande de outro jeito, como se ocupasse mais espaço do que o corpo fisicamente justificava. Cicatrizes cruzavam os antebraços expostos. O cabelo escuro estava preso de qualquer jeito. E quando ele levantou a cabeça para varrer o pátio com o olhar, eu entendi por que os guerreiros ao redor mantinham distância mesmo com as correntes. Os olhos dele eram dourados. Não o dourado claro dos lobos em forma de mudança. Dourado fundo, quase âmbar, como metal aquecido. E eles varreram o pátio com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito. Aldrich, meu pai adotivo, Alfa da Alcateia de Varren, o homem que me encontrou ainda criança e me criou como sua, estava de pé no centro do pátio com aquela postura que eu conhecia desde menina. Ombros abertos, mandíbula firme. O Alfa recebendo o troféu de batalha. O Alfa dos Draconatas de Ashenvale, anunciou um dos guerreiros. Capturado em campo aberto. As correntes de ferro cinza estão ativas. Draconatas. A palavra caiu no meu estômago de um jeito estranho. Eu sabia o que eram. Todo mundo na Alcateia sabia. Shifters de dragão. Inimigos históricos da Alcateia de Varren, com território nas montanhas ao norte.
A guerra entre nós e eles tinha cicatrizes que eram mais velhas do que Aldrich, e agora o alfa deles estava aqui, acorrentado no nosso pátio. Eira. A voz de Aldrich me encontrou na beirada do grupo. Ele tem ferimentos de batalha. Cuida. Eu assenti. Era o meu trabalho. Sempre foi. A cela subterrânea cheirava a pedra úmida e ao metal escurecido do ferro cinza. Eu desci os degraus com minha lanterna e minha bolsa, e por um momento fiquei parada no último degrau, deixando meus olhos se ajustarem. Ele estava sentado no chão, de costas para a parede, com os pulsos apoiados nos joelhos. As correntes pesadas, mas relaxadas, como se tivesse chegado a alguma paz com elas. Não dormia. A cabeça estava levemente inclinada, como quem ouve algo que os outros não conseguem. Vim tratar os ferimentos, disse eu. Voz profissional. Distância profissional. Ele não respondeu imediatamente. Eu dei um passo para dentro da cela. Depois outro. Coloquei a lanterna no gancho da parede e abri minha bolsa no chão com o barulho familiar de vidrinhos e faixas. O trabalho me centrava. Sempre me centrou. As mãos ocupadas, a mente focada no que precisava ser feito. Era o único lugar onde eu nunca me sentia fora do lugar. Você não parece um lobo. A voz dele era baixa. Não rouca, apenas baixa, como o som que vinha do fundo do peito. Eu levantei o olhar. Ele estava me observando. Aqueles olhos dourados diretamente em mim, sem a varredura calculada que ele tinha feito no pátio. Isso era diferente. Isso era foco. Não sou, respondi, antes de pensar. Quer dizer, sou. Só não transformo. Por que eu tinha dito isso? Eu nunca dizia isso para estranhos. Ele inclinou levemente a cabeça, não em deboche, mas como quem recebe uma informação que confirma algo. Me mostra o ferimento, disse eu voltando para a bolsa. Ombro esquerdo, pelo jeito que você está sentado. Uma pausa. Depois ele moveu o ombro para frente, exibindo o corte. Profundo, já começando a fechar sozinho de um jeito que me surpreendeu. A capacidade de cura dos draconatas era diferente da dos lobos. Mais lenta em alguns aspectos, mais intensa em outros. Eu me aproximei e ajoelhei ao lado dele. Mergulhei os dedos no unguento de folha de cinzeiro e estendi a mão para a ferida. O momento em que toquei a pele dele, o mundo virou. Não foi como pensamento, não foi como visão, foi físico. Um calor que subiu pelos meus dedos, pelo pulso, pelo braço inteiro e desembocou no peito como se alguém tivesse acendido algo que estava apagado há muito tempo. A voz no fundo do meu peito, meu lobo quieto, meu companheiro constante, não sussurrou. Rugiu. E com o rugido vieram imagens que não eram memórias minhas. Um céu aberto de madrugada, o vento cortando, a sensação de altitude que era prazer puro, e chamas que não queimavam, que aqueciam, que eram lar, que eram certo de um jeito que eu nunca tinha sentido no chão entre lobos. Eu recuei como se tivesse tocado brasa. A mão tremeu. Eu fechei o punho. Dragon. Eu ainda não sabia o nome dele, mas aprenderia. Não recuou. Ficou absolutamente imóvel. Mas os olhos dourados fecharam por um segundo, como se ele estivesse contendo alguma coisa enorme atrás deles. Quando abriu novamente, ele me olhou de um jeito que eu não soube nomear. Você não deveria estar aqui, disse ele. Não como ameaça, como aviso, como alguém que sabe o que está prestes a acontecer e não tem certeza se é uma misericórdia ou uma sentença. Eu devia ter ido embora. Fiquei. Terminei de tratar o ferimento com as mãos que ainda tremiam levemente, sem tocar a pele diretamente de novo, usando a faixa como barreira. Ele deixou. Não disse mais nada. Mas quando eu me levantei para sair, a voz no meu peito estava mais alta do que nunca. E pela primeira vez na vida, ela não parecia um lobo. Naquela noite, todos se transformaram. Era lua cheia, o ritual mensal da alcateia, quando o vínculo de matilha se renovava no uivo coletivo, quando os lobos corriam juntos e a fronteira entre humano e animal ficava fina como papel.
Eu sempre ficava de fora. Tinha aprendido, com os anos, a fazer isso sem que parecesse dolorido demais. Eu subia até a rocha plana no limite leste do território, alta o suficiente para ver a floresta abaixo sem estar dentro dela, e ficava lá enquanto os uivos enchiam o ar. A voz no meu peito pulsava nessas noites, mais forte, mais insistente. Desta vez, ela pulsava de um jeito diferente. Não para cima, para a lua, para baixo, para as pedras, para a direção das celas subterrâneas. Eu abracei os joelhos e fechei os olhos, tentando acalmar o que quer que fosse aquilo. Nos livros que Aldrich me deixava ler, os lobos descreviam o instinto de matilha como uma corda, algo que puxava em direção aos outros membros, que criava a sensação de pertencimento físico, de lar. Eu nunca tinha sentido isso pelos lobos. Senti agora, mas não para eles. Não consigo dormir também. A voz me fez abrir os olhos. Aldrich estava sentado ao meu lado. Quando ele chegou, eu não tinha ideia. Para um homem do tamanho dele, movia-se silencioso quando queria. Pai. A palavra saía fácil depois de todos esses anos, mesmo que eu soubesse que não era biológica. Era a verdade que importava. Não precisa me vigiar. Não estou vigiando. Estou aqui porque gosto de estar aqui. Ele olhou para a floresta abaixo, onde os lobos corriam. Como foi com o prisioneiro? Pausa curta demais para ser casual. Ferimento no ombro. Vai cicatrizar bem. Olhei para as mãos no meu colo. Ele é quieto. Draconatas geralmente são. Aldrich tinha o tom de quem escolhe cada palavra. Eira. Quero que você continue indo lá. Eu virei para ele. Por quê? Porque você é a melhor curandeira que essa alcateia já teve. E porque... Ele pausou. Alguém que eu prefiro que seja você. Não era a resposta completa. Eu conhecia Aldrich de longe o suficiente para saber quando ele guardava a segunda metade de uma frase. Mas naquela noite, eu não perguntei. Fiquei lá com ele até os uivos silenciarem, com a voz no meu peito rugindo baixinho para as pedras, para o sul, para a direção de olhos dourados que me tinham olhado como se eu fosse a coisa mais reconhecível do mundo. E com uma pergunta que eu ainda não tinha palavras para fazer. Por quê, pela primeira vez na minha vida, a voz dentro de mim não parecia quieta? Voltei à cela no dia seguinte. Disse a mim mesma que era protocolo. Ferimentos de batalha precisavam de acompanhamento nas primeiras 48 horas. Risco de infecção, de febre, de complicações que se manifestavam tarde. Era verdade. Também era a desculpa mais conveniente que eu tinha à disposição. Dragan estava de pé quando entrei. Não caminhando, de pé, com as costas para a parede oposta, como se tivesse esperado. As correntes de ferro cinza tinham comprimento suficiente para ele se mover pela cela, mas não mais do que isso. Ele usava o espaço com uma economia de movimentos que me lembrava, e eu notei isso com um desconforto que não soube nomear, a forma como os grandes predadores ficam parados. Não por falta de energia, por escolha. Curandeira, disse ele. Eira, corrigi automaticamente. Ele não repetiu o nome. Apenas me observou enquanto eu abria a bolsa e preparava o material para a troca de curativo. O ombro estava melhorando, mais rápido do que eu esperava, mas eu ainda tinha pouca referência com a biologia draconata. Fiz anotações mentais enquanto trabalhava. Você nasceu aqui? Perguntou ele. Eu pausei por meio segundo. Depois continuei aplicando o novo curativo. Não. Fui encontrada ainda criança, sem memória de antes. Não sabia por que continuava respondendo com tanta honestidade. Normalmente eu era mais cuidadosa com o que oferecia a estranhos. O Alfa me criou. Aldrich. Você sabe o nome dele. Sei muita coisa sobre a alcateia de Varren. Não era uma ameaça. Era fato neutro, dito com a mesma calma de tudo que ele falava. Assim como ele sabe muita coisa sobre Ashenvale. Terminei o curativo e recuei. A distância entre nós era segura. Eu tinha medido instintivamente, mantendo espaço suficiente para que o acidente do dia anterior não se repetisse.
O toque acidental. O rugido que tinha vindo de dentro de mim como resposta. Ele notou a distância. Eu vi nos olhos dele. Não mágoa, não ironia. Algo mais próximo de compreensão. A voz voltou? Perguntou. Eu olhei para ele de verdade pela primeira vez desde que tinha entrado. Como você sabe sobre a voz? Uma pausa. Ele considerou algo. Eu podia quase ver a deliberação nos olhos dourados. A balança interna sendo pesada. Porque eu tenho uma também, disse finalmente. E ela ficou mais alta desde ontem. O silêncio que se instalou era diferente dos outros silêncios que eu tinha vivido naquela cela. Tinha textura. Tinha peso. Era o tipo de silêncio que existe entre duas pessoas que acabam de admitir algo que não planejavam admitir. Eu guardei o material na bolsa devagar. Amanhã eu volto para checar a cicatrização, disse, já me levantando. Eira. O nome na voz dele soou diferente do que quando crescida dizia. Diferente de qualquer forma que eu tinha ouvido meu próprio nome. Eu parei, mas não me virei. Você já se perguntou, disse ele devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Por que uma curandeira que aquece as mãos para trabalhar nunca achou estranho que esse calor venha de dentro? Eu me virei então. Ele estava me olhando com aquela expressão que eu ainda não sabia nomear e que eu estava começando a reconhecer como a expressão de alguém que sabe mais do que diz e está decidindo, a cada frase, o quanto é seguro revelar. Todo curandeiro usa técnicas de calor, disse eu. A voz saiu mais firme do que eu me sentia. Sim. Ele concordou com facilidade demais. Mas o calor deles vem de fora, de compressas, de pedras aquecidas, de fogo feito à mão. Uma pausa. O seu vem de dentro. Sempre veio. Eu saí sem responder. Mas fui direto para o meu quarto e fiquei olhando para as minhas mãos por um longo tempo. Na terceira visita, ele perguntou sobre a minha infância. Não de forma direta. Dragon nunca fazia nada de forma direta. Era um homem que entendia que as perguntas certas feitas do jeito certo abriam portas que perguntas diretas trancavam. Ele perguntou sobre ervas, sobre os métodos de cura da alcateia, sobre onde eu tinha aprendido. E de resposta em resposta, sem perceber direito, eu estava contando sobre os livros que Aldrich me deixava estudar, sobre a velha curandeira Maren que tinha me ensinado as bases antes de morrer, sobre a primeira vez que eu tinha curado sozinha. Um lobo com veneno de planta no sangue, eu com 12 anos, as mãos aquecendo sobre o peito dele de um jeito que Maren nunca tinha me ensinado, mas que havia funcionado. Ela disse que eu era um prodígio. Lembrei, quase sem querer. Mas olhou para mim de um jeito diferente depois, como se eu tivesse feito algo que ela não conseguia explicar. Dragon ouviu tudo sem interromper. Quando eu parei, percebendo que tinha falado mais do que planejava, ele ficou quieto por um momento. O que você sentiu quando curou ele? Perguntou. Calor. A resposta veio antes de eu pensar. Como sempre. Só que mais intenso. Subia pelos braços. Eu me lembro de achar que estava com febre. E o lobo curou. Em horas. Quando deveria ter levado dias. Dragon assentiu levemente. Aquele gesto de quem confirma algo que já sabia. Me fala sobre a voz, disse ele então. Como ela soa. Eu deveria ter dito que não era assunto dele. Que era pessoal. Que era estranha essa conversa. Que eu estava aqui para curar e não para ser analisada por um prisioneiro. Deveria. Grave, disse eu. Quente. Não usa palavras exatamente. São mais imagens. Sensações. Pausei. Nas noites de lua cheia ela fica mais alta. Mas não para a lua. Para cima. Para o céu aberto. Algo passou pelos olhos dourados. Rápido demais para nomear. Para cima, repetiu ele quase para si mesmo. O que foi? Perguntei. Nada. E então, antes que eu pudesse insistir. Você tem sonhos com fogo? A pergunta me parou. Porque a resposta era sim. Tinha desde criança. Sonhos onde o fogo não queimava, onde era quente do jeito certo,
onde eu me movia dentro das chamas como se fosse o lugar mais natural do mundo. Sonhos que eu nunca tinha contado para ninguém porque pareciam estranhos demais, incompatíveis com o que eu supostamente era. Por que você pergunta isso? Disse eu, desta vez com cuidado real. Ele me olhou por um longo momento. A balança interna sendo pesada de novo, eu conseguia quase sentir. Porque draconatas sonham com fogo desde antes de despertar, disse ele finalmente. É a primeira linguagem que o dragão usa. Antes das palavras, antes da transformação, antes de qualquer coisa. Ele fala em fogo. O silêncio depois disso foi diferente de todos os outros. Eu sou um lobo, disse eu. A voz saiu estranha, fina. Você foi criada por lobos. A correção foi gentil. Isso era quase pior. Não é a mesma coisa. Eu me levantei tão rápido que a bolsa caiu. Não me abaixei para pegar. Saí da cela com os passos mais rápidos do que eu queria que fossem. Subi os degraus de pedra e só parei quando cheguei ao ar livre, onde a noite estava fria e a voz no meu peito estava tão alta que eu conseguia quase ouvir palavras. Quase. Crescida me esperava no topo da escada. Ela não estava lá por acidente. Isso ficou claro no segundo em que nossos olhares se cruzaram. Ela estava apoiada na parede com aquela postura casual que não enganava ninguém que a conhecesse, e os olhos dela varreram meu rosto com a eficiência de quem está coletando informação. Demorou hoje, disse ela. Ferimento complexo. Eu menti. Um som que não era concordância nem discordância. Você sabe que o Alfa não precisa de relatórios diários sobre o estado do prisioneiro. Uma visita a cada 2 dias seria suficiente. Eu a encarei. Eu decido o protocolo médico dos meus pacientes, crescida. Seus pacientes. Ela repetiu a palavra com algo próximo de diversão. Claro. Endireitou o corpo e passou por mim, ombro roçando no meu de propósito ou quase. Só lembra quem ele é, Eira. E quem você é. Ela foi embora antes que eu pudesse responder. Fiquei lá parada no corredor, com o frio da pedra nas costas e a voz no meu peito que ainda não tinha silenciado. E pensei em tudo que Dragon tinha dito e em tudo que ele não tinha dito. Você foi criada por lobos. Não é a mesma coisa. Eu sabia, de alguma forma que precedia o pensamento racional, que amanhã eu voltaria à cela e que ia fazer a pergunta que tinha ficado presa na garganta. Na 4ª visita, o ombro dele estava praticamente curado. Não havia mais justificativa médica. Eu sabia disso. Ele sabia disso. E ainda assim, nenhum dos dois mencionou quando eu entrei e me sentei no chão a uma distância razoável, sem nem abrir a bolsa. Você disse que eu não sou lobo. Disse eu sem preâmbulo. Disse. O que você acha que eu sou? Dragon ficou quieto por um momento. Não era o silêncio de quem não sabe. Era o silêncio de quem está escolhendo como dizer. Draconata, disse ele finalmente. De linhagem antiga, pelo que consigo sentir. Não desperta. Adormecida. O mundo não girou. Eu tinha esperado que girasse, que uma revelação desse tamanho viesse com alguma reação física dramática, com o chão movendo sob os pés. Mas o que vim foi mais quieto e mais devastador. O encaixe. Aquela sensação específica de quando um pensamento que você nunca soube que estava incompleto de repente fica inteiro. Os sonhos de fogo. A cura pelo calor. A voz que ia para cima, para o céu, nunca para a lua. A transformação que nunca veio porque o que estava dentro de mim não era lobo. Por quanto tempo você sabia? Perguntei. Desde o primeiro dia. Desde o pátio. Uma pausa. Draconatas reconhecem uns aos outros pelo cheiro. Não há como errar. E você não disse nada. Não. Direto, sem desculpa. Por quê? Ele me olhou. Porque você está do lado deles. E eu não sabia quem você era além disso. Era honesto. Eu podia ter ficado com raiva. Havia raiva disponível, uma quantidade considerável dela, circulando nas bordas do que eu sentia. Mas havia também algo que reconhecia a lógica disso. Ele era prisioneiro.
Eu era a curandeira da alcateia inimiga. A informação de que eu existia como Draconata não desperta tinha valor enorme nos jogos políticos entre as duas facções. E agora? Perguntei. Agora você sabe quem eu sou? Agora sei que você não sabia o que era. Aqueles olhos dourados, diretos, sem piedade desnecessária, mas sem crueldade também. Isso muda a conta. O que é o laço de chama? Perguntei então. Algo se moveu na expressão dele. Pequeno, mas eu estava aprendendo a ler os microgestos do rosto de Dragon, como se fossem uma língua nova. Onde você ouviu esse termo? Não ouvi. Eu senti a palavra. Ontem à noite. A voz usou palavras pela primeira vez. Só 3. Ele ficou absolutamente imóvel. Quais 3? Disse ele, e a voz tinha descido um tom. Eu olhei para as minhas mãos no colo. Laço de chama. As palavras na minha boca tinham um peso diferente das outras palavras. Quentes. Antigas. O que significa? Dragon fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente neles. Não o controle calculado de antes. Algo mais. É o vínculo entre draconatas, disse ele. O equivalente ao que os lobos chamam de laço de mate. Uma pausa que durou exatamente o tempo necessário para que eu entendesse o que estava prestes a vir. Ele só desperta quando 2 draconatas se tocam pela primeira vez. O calor nos meus dedos, na primeira noite. O rugido que não era lobo. Eu o olhei. Ele me olhou de volta. E nenhum dos 2 disse nada por um tempo muito longo. Passei 3 dias sem ir à cela. Não foi uma decisão consciente. Foi covardia. E eu tinha honestidade suficiente para admitir isso para mim mesma. Eu ficava no depósito de ervas mais tempo do que o necessário. Aceitava qualquer tarefa que me mantivesse ocupada. Dormia mal e acordava com o sabor de fumaça na boca que não era sonho nem memória. Era outra coisa. A voz no meu peito não tinha voltado a usar palavras, mas ficava alta o suficiente para que eu não conseguisse ignorá-la. Um pulso constante, quente, na direção das pedras subterrâneas. Laço de chama. Eu rolava as palavras na cabeça como se fossem pedras preciosas que eu não sabia se queria guardar ou jogar fora. O vínculo entre draconatas, que desperta no primeiro toque, que desperta entre 2 draconatas específicos, não qualquer 2. Eu não precisava que Dragon me explicasse essa parte. Eu havia lido o suficiente sobre laços de mate nos livros de Aldrich para saber que vínculos desse tipo não eram aleatórios. O problema não era o que o laço de chama significava. O problema era tudo ao redor disso. Eu tinha crescido nessa alcateia. Aldrich me havia encontrado, havia criado, havia me dado nome e lugar e propósito. Esses guerreiros cujos ferimentos eu tratava, cujos filhos eu tinha ajudado a trazer ao mundo, cujos mortos eu tinha ajudado a preparar. Eles eram minha família. Imperfeita, concrescida e seus olhares de dúvida, e os que sussurravam sobre a loba que não transformava. Mais família. E o homem acorrentado nas pedras lá embaixo era o alfa dos inimigos deles. No 4º dia, Aldrich me chamou ao escritório. Ele estava de costas para mim quando entrei, olhando pela janela estreita que dava para o pátio. A luz da tarde entrava oblíqua e o fazia parecer mais velho do que era, ou talvez mais cansado. Cressida veio falar comigo, disse ele sem se virar. Eu fechei a porta atrás de mim e esperei. Ela diz que você está indo à cela com mais frequência do que o necessário. Uma pausa. Que o prisioneiro está curado há dias. Estava monitorando a recuperação. Eira. Ele se virou então. E o que havia no rosto dele não era acusação. Era algo mais difícil. Era a expressão de um homem que está prestes a dizer algo que guardou por tempo demais. Senta. Sentei. Ele ficou de pé, o que era raro. Aldrich normalmente ocupava o espaço com uma quietude gravitacional. Ficava parado e o ambiente se organizava ao redor dele. Agora ele estava inquieto, dedos tamborilando na beira da mesa. Quando eu te encontrei, começou ele, você tinha 4 anos, talvez 5. Nas bordas do território leste,
perto das pedras da fronteira com as montanhas de Ashenvale. Fez uma pausa. Você não chorava. Só ficava olhando para cima. Eu sabia essa história. Ele tinha me contado em partes, ao longo dos anos. O que você nunca me contou? Disse eu. Ele me olhou. Que quando eu me aproximei, minhas mãos aqueceram. Como se você irradiasse calor. Eu achei que você estava com febre. Uma pausa longa. Maren disse que não era febre. Maren. A velha curandeira que tinha me ensinado tudo. O que ela disse que era? Ela disse que não sabia. Aldrich finalmente sentou, pesado, como se tivesse carregado algo por muito tempo. Mas ela disse que você era diferente. Que eu deveria ser cuidadoso. Que havia coisas antigas que ela não entendia completamente. Ele olhou para as mãos. Eu escolhi não buscar a resposta, Eira. Escolhi te criar como minha filha e deixar as perguntas de lado. Os olhos encontraram os meus. Isso foi egoísta. Eu sei. O silêncio entre nós tinha a textura específica das verdades ditas tarde demais. Você sabia que eu não era lobo? Eu sabia que você era diferente. O quanto diferente. Ele sacudiu a cabeça. Eu não quis saber. Porque se soubesse, talvez tivesse que fazer escolhas que não queria fazer. Eu respirei fundo. E agora? Agora a crescida está fazendo perguntas que outros vão começar a fazer também. Sua voz ficou mais baixa. E o prisioneiro lá embaixo sabe algo sobre você. Eu consigo ver no jeito que ele te olha. Levantei o olhar para ele. Como ele me olha? Aldrich ficou quieto por um momento. Como alguém que reconheceu algo que estava procurando. Uma pausa. Eira. O que ele te disse? Eu poderia ter mentido. Aldrich teria acreditado, ou teria escolhido acreditar, que às vezes é a mesma coisa. Mas havia algo na honestidade cansada do rosto dele que merecia honestidade de volta. Ele disse que eu sou draconata, disse eu. Adormecida. Não desperta. O rosto de Aldrich não mudou. Não de surpresa, de algo mais parecido com resignação. Como se a palavra tivesse confirmado um medo que ele não havia permitido a si mesmo nomear. E você acredita nele? Olhei para as minhas mãos. Eu acho que sempre soube que havia algo. Só não tinha o nome certo. Aldrich ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou, a voz estava diferente. Mais baixa, mais privada, como quando me contava histórias antes de dormir quando eu era pequena. Você sempre foi minha filha. Isso não muda. Eu assenti. A garganta estava apertada de um jeito que eu não queria examinar muito de perto. Mas precisamos ser cuidadosos, continuou ele. Crescida vai escalar isso se der abertura. E há membros do conselho que vão ouvi-la. Eu saí do escritório com mais perguntas do que havia entrado, e fui direto para a cela. Drigan levantou o olhar quando eu entrei, e algo na postura dele mudou levemente, como um relaxamento pequeno que ele provavelmente não queria que eu notasse. 3 dias, disse ele. Eu precisava pensar. Justo. Sentei no chão sem cerimônia. Ele fez o mesmo, do lado oposto da cela, as correntes de ferro cinza fazendo aquele som baixo e metálico que eu já tinha começado a associar com esse espaço. Me conta sobre Ashenvale, disse eu. Ele me olhou por um momento. O que você quer saber? Tudo. Como vivem. Como é a hierarquia. Como é o despertar de um draconata. E ele contou. Não de uma vez. Foi uma conversa, com perguntas e respostas e silêncios que tinham textura própria. Ashenvale era uma colônia nas montanhas do norte, construída em pedra e altitude, onde o vento era constante e o fogo era tratado como elemento sagrado. A hierarquia era diferente da alcateia. Não havia alfa e ômega no sentido que eu conhecia, mas havia linhagens, famílias antigas, e o peso do sangue que carregava expectativas. O despertar de um draconata geralmente acontecia na adolescência. Um dia de calor intenso que vinha de dentro, a primeira transformação involuntária, sempre traumática e sempre solitária, porque o corpo ainda não sabia o que estava fazendo. Para os que estão adormecidos? Perguntei.
É diferente. Ele pausou. Quando o dragão fica adormecido por muito tempo, ele espera um gatilho. Algo que desperte o que o corpo esqueceu. O toque, disse eu. Às vezes, nem sempre o laço de chama. Os olhos dourados encontraram os meus diretamente. No seu caso, eu acredito que o toque acelerou o processo, mas o despertar teria vindo de qualquer forma. Você está chegando no limite do que a supressão natural consegue segurar. Supressão natural? Quando um draconata cresce sem referência do que é, o dragão aprende a se conter. É um mecanismo de proteção. Ele não quer machucar o hospedeiro. Uma pausa. Mas tem um limite. Seus olhos não saíram dos meus. Eira, você vai despertar. A questão não é se, é quando e em que circunstâncias. A palavra quando pousou no meu estômago com peso de pedra. E se despertar aqui, disse eu devagar, dentro da alcateia, vai ser caótico, disse ele sem suavizar. A primeira transformação sempre é. E numa alcateia de lobos que já te olham com desconfiança. Crescida. Quem quer que seja que já esteja plantando dúvidas. Sim. Ficamos em silêncio por um momento. Você pode me ajudar a controlar? Perguntei. Antes que aconteça involuntariamente, Dragon olhou para os pulsos acorrentados. Com o ferro cinza, minha conexão com o dragão está bloqueada. Não consigo acessar o que precisaria para te guiar. Uma pausa. Mas posso te ensinar a ouvir a voz. A não lutar contra ela. Isso atrasa o processo. Dá mais controle sobre o timing. Me ensina, disse eu imediatamente. E foi assim que nossas sessões mudaram de visitas médicas para outra coisa que eu não tinha nome para dar. Dragon guiando com palavras, eu aprendendo a sentar com a voz interna em vez de empurrá-la para o fundo do peito. A respirar nela em vez de contra ela. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas nas noites seguintes, pela primeira vez na vida, eu dormia sem sonhos de fogo. A voz não sumia. Ficava quieta do jeito de quem finalmente foi ouvido. Foi na segunda semana que Crescida agiu. Eu estava no corredor do ala leste, voltando de uma consulta com uma loba que estava grávida e com pressão alta, quando ouvi passos atrás de mim que não combinavam com nenhum membro da alcateia que eu esperava encontrar ali naquele horário. Eram dois, rápidos e deliberados. Eu me virei rápido demais para ser casual. Instinto, não raciocínio. E o primeiro golpe que estava destinado às minhas costas acertou o meu antebraço levantado no lugar. A dor foi imediata e brilhante. O segundo atacante veio pelo lado, me empurrando contra a parede de pedra. Não eram desconhecidos. Eram guerreiros da alcateia. Rostos que eu reconhecia, homens que eu tinha curado, que eu tinha sentado à mesa com eles durante anos. E ainda assim os olhos deles eram fechados, determinados, como de alguém que recebeu instrução e está cumprindo. Crescida mandou vocês? Disse eu. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Nenhum dos dois respondeu. O primeiro avançou de novo. E foi aí que aconteceu. Não foi decisão. Não foi técnica. Não foi nada que Dragon tinha me ensinado sobre controle e timing. E ouvir a voz devagar. Foi o corpo decidindo sozinho, abaixo de qualquer camada de pensamento, na linguagem mais antiga que eu tinha e que nunca soubera que tinha. O calor saiu das palmas. Não como cura dessa vez. Como barreira. Uma onda de calor intenso que se expandiu para fora e fez os dois guerreiros recuarem, braços levantados por instinto, rostos de quem sentiu subitamente que estava muito próximo de algo que queimava de verdade. Eu estava de pé no corredor com as mãos abertas, olhando para a luz dourada que ainda pulsava fracamente nas palmas. E os dois guerreiros me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto dirigida a mim. Medo. Não durou mais do que segundos. Eles foram embora rápido, passos pesados sumindo no corredor. E eu fiquei lá sozinha, com as mãos tremendo e o calor ainda formigando nos dedos, a sombra de escamas em meus dedos, mãos e antebraços, e a voz no meu peito que não estava assustada. Estava acordada.
A notícia se espalhou antes que eu chegasse ao quarto. Alcateias são organismos coletivos. Informação se move nelas como sangue no corpo, rápida e inevitável. Quando Aldrich me chamou, havia 3 membros do conselho já no escritório, e a expressão no rosto de cada um deles me disse tudo o que eu precisava saber sobre como as próximas horas seriam. Cressida estava lá também, de pé num canto, com os braços cruzados e uma expressão que ela não se dava ao trabalho de disfarçar. Não era de triunfo. Era de enfim. Eira, disse Aldrich, e a voz dele tinha uma camada de cansaço que era nova. Nos conte o que aconteceu. Eu contei. Diretamente, sem omitir, sem suavizar. 2 guerreiros. Corredor leste. Ataque não provocado. O que saiu das minhas mãos. Quando terminei, o silêncio no escritório tinha a qualidade de algo prestes a quebrar. Fogo, disse um dos conselheiros. Não era uma pergunta. Calor. Não sei se era fogo de fato. Lobos não projetam calor, disse o segundo conselheiro. Não, concordei. Não. Ela é draconata. A voz de Cressida foi tranquila, clínica, devastadora na sua simplicidade. O prisioneiro reconheceu isso desde o começo. As visitas à cela não eram médicas, eram o vínculo draconata se formando. Ela está sendo influenciada pelo alfa inimigo. Uma pausa calculada. Ou ela sempre foi um infiltrado que não sabia que era. Cressida, disse Aldrich, com um aviso na voz. Alfa. Ela se virou para ele com aquele respeito formal que tinha faca embaixo. Com todo o respeito, é exatamente a pergunta que o conselho precisa fazer. O que ela é? E de que lado está? Eu olhei para Aldrich. Ele me olhou de volta. E pela primeira vez desde que eu era criança, e ele me havia encontrado nas pedras da fronteira olhando para cima, eu não soube o que lia no rosto dele. De que lado você está? A pergunta de Cressida ficou no ar do escritório como fumaça. Eu olhei para ela, para os conselheiros, para Aldrich, que estava de pé com os ombros levemente curvados pelo peso de algo que eu entendia agora ter sido carregado por anos. Olhei para cada rosto naquela sala. Rostos que eu conhecia, que eu tinha curado, que tinham comido à minha mesa e deixado seus filhos nas minhas mãos. E senti algo se assentar dentro de mim. Eu estava cansada de ter medo da resposta. Do lado de quem sempre estive, disse eu. Do lado das pessoas que amo. Isso não responde à pergunta, disse Cressida. Responde tudo o que importa. Me virei para o conselho diretamente. Eu curei os filhos de vocês. Sentei com os moribundos de vocês. Preparei os mortos de vocês para o último rito. Fiz isso por 20 anos sem transformação, sem uivo, sem nenhuma das marcas que vocês usam para medir pertencimento. O que eu sou não apaga o que eu fiz. E o que eu fiz, isso ninguém tira. Cressida se levantou do banco com aquela compostura de faca dentro de sorriso. Alfa, disse ela virando para Aldrich com o respeito formal que tinha veneno embaixo. Peço que o conselho se reúna amanhã cedo. Há decisões que não podem esperar. Aldrich a olhou por um longo momento. O conselho se reúne no pátio ao amanhecer, disse ele, com a alcateia presente. Cressida inclinou a cabeça. Saiu. E eu soube, olhando para as costas dela, que ela interpretou isso como vitória. Ainda não sabia que era o contrário. O pátio ao amanhecer estava cheio. Aldrich havia convocado a alcateia completa, não apenas o conselho, não apenas os guerreiros, mas todos. Famílias, crianças, os velhos que mal saíam dos seus aposentos. Ele entendia, melhor do que qualquer um ali, que as decisões feitas no escuro se tornam monstros quando a luz chega. Melhor fazer as claras desde o começo. Eu fiquei de pé no centro do pátio com a luz fria da manhã no rosto. Cressida apresentou o caso ao conselho com a eficiência de quem praticou. Palavras certas, pausas certas, o peso exato de cada acusação. Ela era boa nisso. Eu sempre soube que era. Draconata infiltrada. Vínculo com o prisioneiro inimigo. Risco à segurança da alcateia. A conclusão se construía tijolo por tijolo, inevitável, antes que ninguém tivesse chance de contestar.
Quando foi minha vez de falar, eu abri a boca, e a voz no meu peito rugiu, não como nos dias anteriores, não como o pulso baixo que eu havia aprendido a reconhecer. Foi diferente, mais alto, mais urgente, como algo que chegou ao próprio limite e não reconhece mais fronteiras. Eu fechei a boca. Respirei fundo. Tentei de novo. Eu cresci aqui. O calor subiu pelos pés. Rápido, intenso, como o chão pegando fogo por baixo da pele. Eu pausei. Pressionei as palmas contra as coxas, concentrando, tentando aplicar o que Dragan havia me ensinado. Ouve a voz. Não luta contra ela. Deixa ela existir sem deixar ela te engolir. Mas o julgamento. Os rostos ao redor. A acusação de crescida ainda no ar. O medo coletivo que eu conseguia quase cheirar. O medo dos lobos diante do desconhecido, que era eu. Que sempre havia sido eu, sem que nenhum de nós soubesse. Era demais para conter ao mesmo tempo. Eu cresci aqui, repeti, e minha voz saiu diferente, mais grave, com uma ressonância que não era humana e que fez as pessoas na primeira fila recuarem um passo. Essa alcateia é minha família. Não vou me desculpar pelo que sou, mas também não sou inimiga de... O calor explodiu. Não foi gradual. Foi o barranco que cede de repente depois de segurar a enchente por tempo demais. Tudo de uma vez, sem aviso, sem controle. As palmas abertas liberaram luz dourada que não era mais contida, que se espalhava para cima e para os lados em ondas que faziam o ar ondular como sobre brasa. As pedras do pátio ao redor de mim começaram a rachar com o calor. Alguém gritou. A multidão recuou num movimento coletivo. Eu tentei fechar as mãos. Não consegui. Tentei respirar no jeito que Dragan havia me ensinado. O fogo não ouviu, porque isso não era mais técnica. Era o despertar, o verdadeiro, o que ele havia me dito que viria quando o dragão chegasse ao próprio limite. E primeira transformação não tem técnica. Tem apenas o corpo descobrindo o que sempre foi, com a violência de todas as décadas de supressão saindo de uma vez. A dor veio em seguida. Não era dor de ferimento, era dor de expansão, como ossos que se lembram de uma geometria diferente, como pele que esqueceu uma linguagem antiga e está sendo obrigada a falar de novo. Eu dobrei os joelhos. As pedras sob os meus pés estavam quentes. Eira! A voz de Aldrich, mais distante. Tudo estava distante, coberto pela onda de calor e pelo rugido interno que era agora externo também, que saía da minha garganta sem que eu mandasse. Eu ouvi os lobos ao redor transformando por instinto de defesa. O som de garras na pedra. O farfalhar de corpos maiores assumindo espaço. O instinto coletivo que eu nunca havia compartilhado, mas que agora eu entendia, de dentro do meu próprio instinto que era fogo em vez de uivo. O pátio estava entrando em colapso. E eu era o centro. Aldrich ficou de pé no meio do caos com a imobilidade do Alfa, que recusa deixar o pânico tomar o comando. A filha dele estava ajoelhada no centro do pátio, com luz saindo das mãos, e o piso rachar ao redor dela. Os guerreiros lobos transformados mantinham distância. Instinto, não covardia. O calor era real o suficiente para machucar. O conselheiro mais velho chegou ao lado dele. Alfa, a situação está... Eu vejo. Precisamos contê-la. Se ela transformar completamente aqui, no meio da alcateia... Eu sei. Aldrich olhou para a Eira. Para a filha que havia encontrado nas pedras da fronteira, pequena e sem memória, olhando para cima. Para quem ele havia ensinado a andar nesse pátio, a conhecer cada corredor, a pertencer a esse lugar, com toda a determinação de quem escolhe pertencer, porque o sangue não deu a opção. Então, olhou para as celas subterrâneas. Soltem o prisioneiro. O silêncio que seguiu foi mais alto do que o rugido de Eira. Alfa, disse o conselheiro incrédulo. Soltem. Ó, prisioneiro. Cada palavra separada, com o peso de uma decisão que ele sabia que ia custar tudo. Agora. Crescida avançou de entre a multidão, o rosto branco de raiva. Você está libertando o alfa inimigo para... Estou salvando minha filha.
A voz de Aldrich não havia mudado de volume. Não precisava. Qualquer pessoa que tentar impedir isso vai responder a mim pessoalmente. Uma pausa. 2 guardas. As celas. Agora. Os guardas foram. Dragon ouviu o barulho antes de entender o que era. O som chegou pelas pedras, não pelos ouvidos, pelas solas dos pés, pela pele, pelo que havia nele que o ferro cinza havia suprimido, mas não havia apagado. Ele reconheceu o que era imediatamente. Primeira transformação. Não controlada. Estava de pé quando os guardas desceram as escadas. 2 lobos com a expressão de quem recebe ordem que não entende, mas vai cumprir assim mesmo. A chave no ferro cinza fez um som que ele não ouvia há semanas. As correntes caíram. O alívio foi físico, como respirar fundo após semanas de ar racionado. O dragão dentro dele expandiu de volta para o espaço que era seu, os sentidos se abrindo em camadas, o olfato e a percepção de calor que os lobos nunca teriam. E o que ele sentiu imediatamente foi Eira, a uma distância de 30 metros e 5 metros acima. Fogo sem direção, poder sem linguagem, o pânico de alguém se afogando no próprio elemento. Ele subiu as escadas a 3 degraus por vez. O pátio era caos. Lobos transformados nas bordas, a multidão apertada contra as paredes, o calor irradiando em ondas do centro onde Eira estava ajoelhada com a luz saindo das mãos abertas e os olhos. Ele viu assim que chegou ao topo. Os olhos não eram mais castanhos, eram dourados. O despertar já tinha começado. O dragão havia encontrado a abertura que 20 anos de supressão havia vedado e estava saindo com tudo. E ela não tinha nenhum referencial, nenhuma memória de como seu corpo fazia isso, nenhuma linguagem para dizer ao dragão devagar, com cuidado, um passo de cada vez. Dragon cruzou o pátio em linha reta. Os lobos transformados abriram caminho, não por medo exatamente, mas pelo reconhecimento instintivo de que havia algo acontecendo que estava além da guerra entre alcateias, além de inimigo e aliado, além de qualquer coisa que as suas categorias conseguissem conter. Aldrich ficou parado quando Dragon passou por ele. Por um segundo, os olhos dos dois se encontraram. O alfa dos lobos e o alfa dos dragões, num pátio que havia visto guerras entre suas espécies por gerações. Aldrich não disse nada. Apenas fez um gesto com a cabeça. Vai. Dragon foi. Eu não o ouvi chegar. Ouvi a voz. Não pelos ouvidos. Pela mesma forma que a voz interna sempre havia chegado, quente e grave e antiga. Só que dessa vez era exterior e reconhecível, e tinha o timbre específico de uma pessoa que eu havia aprendido a ouvir numa cela subterrânea, enquanto o mundo lá fora decidia o que fazer comigo. Eira. Só o nome. Mas do jeito que ele dizia, com aquela presença total, sem urgência artificial, sem o pânico que todo o resto ao redor estava carregando. O nome funcionou como âncora. Abri os olhos. Ele estava ajoelhado na minha frente, a uma distância de um braço, com as correntes de ferro cinza ausentes, os pulsos livres, as marcas vermelhas ainda visíveis onde o metal havia estado, os olhos dourados nos meus. E no rosto dele não havia medo, não havia urgência disfuncional. Havia a calma específica de alguém que conhece esse terreno. Eu te pego, disse ele. Mas você tem que me deixar. Não consigo parar. A voz saiu estranha, com camadas que não eram só minhas. Está saindo tudo de uma. Eu sei. Não para. Não luta. Ele estendeu as mãos, palmas para cima, entre nós. Um gesto de oferta, não de agarrar. Você lembra o que eu te ensinei? Sobre ouvir em vez de empurrar? Sim, mas... Faz isso agora. Só isso. Não o resto. Só ouve. Eu fechei os olhos de novo. Tentei. O fogo não sumiu. Nunca iria sumir. Esse não era o objetivo. Eu entendi isso agora, no meio de tudo, com mais clareza do que havia entendido nas sessões calmas da cela. O objetivo não era apagar. Era conversar.
Era encontrar o dragão que havia ficado preso por 20 anos num espaço pequeno demais e estava agora saindo com toda a raiva e o alívio e a fome de espaço que esse tempo havia acumulado, e dizer a ele: eu estou aqui, eu sei que você está aqui, pode sair devagar. A voz no meu peito, o meu lobo quieto que nunca havia sido lobo, pulsou de volta. Não rugiu. Respondeu. O calor nas palmas começou a mudar de natureza. Ainda era intenso. Ainda era real. Mas havia direção agora. Não uma explosão para todos os lados, mas algo com forma, com intenção. O ar ao redor de mim ainda ondulava de calor, mas as pedras pararam de rachar. A luz nas minhas mãos foi de branco cegante para dourado. O mesmo dourado dos olhos de Dragan. O mesmo dourado que eu havia visto pulsando nas minhas palmas na cela, na primeira noite. Abri os olhos. Dragan ainda estava de mãos abertas na minha frente, esperando. Mas algo no rosto dele havia mudado. A contenção estava lá, mas havia outra coisa embaixo que ele não estava escondendo completamente. Orgulho. Coloca as mãos nas minhas, disse ele. Devagar. Eu coloquei. O contato foi diferente de todas as vezes anteriores. Não a faísca de reconhecimento do primeiro toque, não o calor súbito da segunda vez. Era mais profundo do que isso. As palmas de Dragan estavam quentes também. O dragão nele respondendo ao dragão em mim. 2 elementos reconhecendo o mesmo idioma depois de muito tempo falando sozinhos. E através das mãos dele, eu senti algo que não tinha palavras em nenhuma língua que eu conhecia. A forma do que eu era. Não como conceito, não como informação, como sensação. A extensão real do que vivia dentro de mim. O tamanho verdadeiro do que havia estado comprimido em espaço de lobo por 20 anos. Enorme e antigo e completamente meu. A transformação completa não veio nesse momento. O dragão em mim ouviu a voz. A minha voz finalmente encontrada. E recuou. Não porque foi empurrado, porque foi reconhecido. Porque pela primeira vez desde que havia começado a existir dentro de um corpo que não sabia o que carregava, alguém havia dito: eu sei que você está aí, e havia significado isso. O calor se dissipou em ondas lentas. A luz nas nossas mãos entrelaçadas apagou aos poucos, como brasa que chega ao fim do combustível. O pátio estava em silêncio. Eu levantei o olhar para Dragan. Ele não havia soltado as minhas mãos. Obrigada, disse eu. A voz estava rouca. Você fez o trabalho. Os olhos dourados, diretos como sempre. Eu só segurei o espaço. Atrás dele, aos poucos, o pátio começou a se mover de novo. Os lobos retornando à forma humana. As pessoas se reaproximando, com aquela cautela de quem não tem certeza do que acabou de testemunhar, mas sabe que foi real. E no meio deles, Aldrich. Ele caminhou pelo pátio com passos pesados. O peso de homem que tomou uma decisão grande e está chegando ao outro lado dela para ver o que a decisão custou. Parou a alguns passos de mim e de Dragan. Olhou para os dois, para as mãos ainda entrelaçadas, para o pátio ao redor, as pedras rachadas, o ar que ainda tinha o cheiro de calor, os rostos da alcateia que estavam processando algo que nenhum deles havia sido preparado para ver. Eira, disse ele. Eu me levantei. Dragan me ajudou, um braço firme enquanto as pernas encontravam o equilíbrio de volta. Soltamos as mãos ao mesmo tempo, sem combinar. Pai. A palavra saiu antes que eu calculasse. E era a palavra certa. Sempre havia sido. Algo no rosto de Aldrich quebrou. Não com fraqueza, com alívio. O tipo de alívio que só existe depois de segurar algo por tempo demais. Ele cruzou os passos que restavam e me abraçou. Não era o abraço do alfa diante da alcateia. Era o abraço do homem que havia encontrado uma criança nas pedras da fronteira e havia escolhido, sem saber o que estava escolhendo, levar para casa. Eu devia ter buscado as respostas, disse ele, em voz baixa demais para os outros ouvirem. Você merecia saber desde o começo. Você me deu 20 anos de lar, disse eu. Isso não é pouca coisa. Ele me soltou.
Endireitou os ombros. Voltou a ser o alfa, porque sempre havia as duas coisas nele, e ele sabia quando cada uma era necessária. Se virou para o conselho, que havia ficado parado com aquela expressão coletiva de pessoas diante de algo que reorganiza o que sabiam. O que a alcateia viu hoje, disse ele, com a voz que alcançava todos os cantos do pátio. Foi minha filha chegando ao próprio limite, sem nenhuma linguagem para o que é, sem ninguém para guiar, sem nenhum de nós tendo tido honestidade suficiente para buscar as respostas que ela merecia. Uma pausa. O que a alcateia também viu foi o alfa de Ashenvale cruzar esse pátio para ajudá-la quando nenhum de nós sabia como. Outro silêncio, calculado, pesado. Isso me diz algo sobre quem são os nossos inimigos reais. E quem não é. Crescida, na beirada da multidão, ficou absolutamente imóvel. Há uma proposta a ser feita. Aldrich continuou, virando para Dragan agora, olho no olho com o alfa dos draconatas no meio do pátio que havia sido campo de batalha entre suas espécies, e que neste momento era outra coisa. Eira precisa de treinamento que nenhum de nós pode dar. Ashenvale pode. Dragan o olhou por um momento. Pode, disse ele. Mãe troca. Aldrich continuou. A alcateia de Varren senta à mesa, pela primeira vez, para conversar sobre o que queremos que seja a fronteira entre nossos territórios. Não a fronteira que a guerra fez, mas a que a escolha pode fazer. Uma pausa. Isso não é paz declarada. É um primeiro passo. E primeiros passos são lentos e difíceis, e vão ter retrocessos. Mas eu prefiro um primeiro passo real a uma paz de papel que dura até a próxima batalha. O pátio ficou em silêncio. Dragan olhou para Aldrich por um longo momento. Depois, para mim. Você concorda com isso? Perguntou. Não é decisão do alfa. É sua. Eu olhei ao redor. Para o pátio que eu conhecia de cor. Para os rostos que eram minha família mesmo quando eram complicados. Para Aldrich, com os ombros cansados e os olhos honestos. Para as pedras rachadas ao meu redor, que eram a prova física de tudo que havia estado represado dentro de mim por tanto tempo. Sim, disse eu. Com uma condição. Dragan esperou. Não vou como exilada. Não vou como troca política. Olhei para ambos, um de cada vez. Vou como o que sou. Draconata e filha desta alcateia ao mesmo tempo. E quando eu voltar, porque eu volto, não volto para escolher um lado. Volto para ser a ponte entre dois mundos diferentes. Esse é o trabalho que eu faço. Sempre foi. Aldrich assentiu. Devagar, com o peso de quem entende que está concordando com algo maior do que ele mesmo. Dragan assentiu também. Com aquele gesto pequeno que, vindo dele, valia muito. Eu parti 3 dias depois. Não ao amanhecer. Ao meio-dia, com luz cheia e a alcateia de pé para ver. Aldrich havia insistido nisso. Saídas às escuras parecem fugas, ele havia dito. Você não está fugindo. Está indo. Ele tinha razão, como de costume. Crescida não estava no pátio quando parti. Eu não perguntei onde estava. Havia coisas que o tempo precisava resolver que a pressa só estragaria. Dragan esperou na entrada do território. Não dentro, por respeito ao espaço que ainda não era dele, mas na linha onde o cheiro de lobo cedia para o cheiro de montanha. Quando eu cheguei até ele, havia 2 draconatas de Ashenvale atrás dele que eu ainda não conhecia e que me olharam com uma mistura de curiosidade e avaliação que eu reconheci. Era o mesmo olhar que havia recebido a vida toda, o olhar de pessoas tentando descobrir onde me colocar. A diferença era que agora eu sabia que não precisava ser colocada em lugar nenhum. Eu era o meu próprio lugar. Pronta? Perguntou Dragan. Não, disse eu. Mas vou assim mesmo. Algo que era quase um sorriso passou pelo rosto dele. Dei os últimos passos para fora do território. O ar mudou imediatamente, mais frio, mais alto, com aquele cheiro de pedra e altitude que a voz dentro de mim havia sempre associado com algo que eu não sabia nomear. Agora sabia. Era o cheiro de onde eu era. Caminhamos. A alcateia ficou para trás.
As montanhas de Ashenvale cresceram à frente. E a voz no meu peito, que havia sido o meu lobo quieto por 20 anos, que havia rugido e me assustado e me guiado e me salvado, ficou quieta do único jeito que importa, não porque sumiu, mas porque finalmente não precisava mais falar por mim. Eu falava por mim mesma agora, e tinha muito a dizer. Eira passou a vida inteira sendo a errada no lugar certo. A que não transformava, a que não encaixava, a que ouvia uma voz que ninguém mais ouvia e chamava de defeito, o que era, na verdade, a coisa mais verdadeira que ela tinha. E quando ela descobriu, não pediu desculpas. Não abandonou quem amava. Não escolheu um lado. Ela se tornou a ponte. Porque às vezes o trabalho mais importante não é pertencer a um lugar. É ser o caminho entre os dois. Se essa história tocou em algo em você, na sensação de carregar algo grande demais para o espaço que o mundo deixou para você, deixa o seu like. Comenta o que sentiu. Conta qual foi o momento que mais te pegou. A gente se vê no próximo conto.